Vou passar aqui para o Alex, tá? E trazendo um pouco essa questão, voltar a provocar a questão de educar esse olhar, né? Aprender a olhar. E você, como um dos precursores desse movimento de VJ, da dinamismo nessa imagem, com uma licença poética, uma possibilidade de criação muito aberta, né? Que na época das colagens, dos remixes, disso tudo. Queria que você falasse um pouco sobre essa questão dessa educação do olhar e como foi a sua experiência de iniciar um movimento como esse no Brasil, na cultura brasileira. O que foi que você aprendeu, o que foi que você gostaria de compartilhar conosco desse momento histórico, né, que você participou. Bom, obrigado. Adorei ser chamado assim, para um momento histórico, já estou me sentindo bem mais velho e experiente. Somos do século passado, né? Somos do milênio passado. Na verdade, eu acho que eu posso dizer com certeza que eu sou do milênio passado, porque eu comecei a trabalhar com imagens de uma forma bem peculiar e com ferramentas bem toscas, na verdade. Na época, eu estava estudando Relações Internacionais em Brasília, na Universidade de Brasília, e fui passar um tempo na Europa estudando idiomas. Uma parte desse tempo foi em Londres, e lá eu tive... era em 98, foi no momento que estava muito forte a cena de acid techno das quad parties em Londres. Eram festas undergrounds, de um formato de underground que realmente ainda não aconteceu no Brasil. Assim, era algo bem radical. E eu fui muito influenciado, né, por essa cena, essa visão de mundo, e todas as substâncias londrinas que corriam naquele universo. Quando eu voltei para o Brasil para terminar o meu curso, eu comecei a buscar essa cena de música eletrônica. Na época, isso era bem underground no Brasil também. Em Brasília tinha pouquíssimas festas ou artistas tocando esse tipo de som. E eu comecei a sentir falta de algo mais nessas festas, né? As festas, elas acabavam fazendo, na verdade, um papel muito maior do que simplesmente a celebração também. Mas era um centro de uma cena, né, que falava de uma estética diferente, de uma moda diferente, uma forma de você se relacionar com as pessoas diferente do que existia na década de 90. E eu fui assistir um show do Kraftwerk e eu vi as imagens desse show, e vendo essas imagens eu falei, nossa, isso é muito legal, ter imagens com a música, e não tem ninguém fazendo isso no Brasil, não tem ninguém fazendo isso, então eu vou fazer. Então eu comecei a pesquisar esses formatos de trabalho. Na época eu editava vídeo com 2 VHS e controle remoto. É um sistema bem analógico, bem tosco de se trabalhar, pelos padrões atuais, mas era o que eu tinha na mão. E eu acho que o meu aprendizado do olhar, né, essa educação do olhar, ela se deu através da música, né, de você realmente estudar a música de uma forma intuitiva, claro, mas de você perceber as diversas estéticas, né, que cada estilo musical pedem ou possuem, né? Então, cada estilo musical ele te leva para uma estética diferente, não apenas em termos de ritmo, mas em termos de texturas, de cores, ou preto e branco, ou tonalidades, imagens abstratas ou imagens reais. Eu comecei a estudar né, a experimentar, na verdade, esse tipo de interação. E a minha inspiração toda vinha da música, né? E o VJ, ele é um artista, talvez, eu espero que seja um artista, acho que já até aceito atualmente como artista, né? Que, na verdade, toca as imagens ao vivo, né, durante uma festa, um evento musical. Então, você está mixando as imagens ao vivo, escolhendo as imagens, misturando de acordo com a música, com aquele momento da pista de dança. E você tem uma troca muito grande, quase que um contato direto ali com o inconsciente de todo esse ambiente, né, dessa estética, desse ambiente, dessa música, e você vai misturando, escolhendo as imagens. O tempo todo você vai exercitando isso durante a noite inteira. Você entra num transe de escolher as imagens
movê-las e mixá-las, e quando você vê já está amanhecendo. Então, isso aconteceu durante vários anos. Eu fiquei bem dedicado mesmo com essa parte de imagens para a pista de dança, e paralelamente a isso a gente teve um movimento radical que aconteceu dentro da parte de imagens, que foi a digitalização, né? Então, de repente, em poucos anos, em 3 anos desde que eu comecei a ser VJ, eu estava trabalhando com ferramentas que antes eram impossíveis, né? Ferramentas de edição de imagem, de pós-produção de imagens, que antes eram caríssimas, eram inviáveis para um artista de underground, e que de repente com um computador, né, potente, eu tinha acesso a essas ferramentas. Isso já era mais ou menos em 2003, 2004. Eu fui chamado para fazer um remix, um VJ remix do Cidade de Deus. E na época eu fui para O2 e falaram: você vai lá, escolhe as imagens, o editor vai copiar os pedaços que você vai copiar, você não vai poder copiar tudo, é só um tempo e tal. Quando eu vi, na hora, me jogaram ali na ilha de edição, eu estava com o Final Cut, era um Final Cut, o cara perguntou: sabe usar o Final? Eu falei: sei. Quando eu vi, eu estava com o filme inteiro na timeline, e eu estava trabalhando com o Final Cut na O2, e era o mesmo software que eu estava usando no meu estúdio, né? Então, de repente, eu, como um artista underground, eu tinha acesso a uma ferramenta que era uma ferramenta que também estava sendo usada numa produtora de cinema top, né? Isso era algo que era assim inviável há 2, 3 anos antes disso. Então essa mudança foi muito radical, né? E atualmente a gente vê esse processo ao quadrado. Qualquer computador pessoal, ele edita vídeo, faz pós-produção, você faz trabalhos incríveis com fotos, né? A gente vê esses trabalhos que foram mostrados. Eu acho que são trabalhos que apontam para todo esse poder de manipulação de imagem, né? E aí a gente volta à questão inicial. Tudo bem, hoje em dia todo mundo pode ter uma produtora de vídeo em casa ou de manipulação de fotos, mas o que você vai fazer com isso, né? Então a diferença, ela está principalmente na educação do olhar, né? Eu acho que essa é a pertinência desse ponto levantado. E eu acho que se você é uma pessoa jovem, um artista jovem, não é histórico, né, como nós, e está buscando essa educação do olhar, eu acho que a grande palavra é estudo, as duas palavras, estudo e viagem, né? Eu acho que a palavra viagem também, eu defendo a viagem em todos os sentidos da palavra, e eu acho que você tem que buscar essa movimentação geográfica, né, como os fotógrafos fazem maravilhosamente, uma movimentação conceitual ou psicodélica, como foi falado no começo, as diversas formas que você pode buscar que seja o seu caminho, e sempre buscando. E muitas vezes as pessoas perguntam: nossa, né, então você estudou relações internacionais e agora você é VJ, né, não tem nada a ver. Então esse é um ponto essencial, acho, assim, na questão de como se trabalha, que é a percepção de absolutamente tudo que você aprende e vivencia na sua vida, ela se reflete no seu trabalho de criação, seja ele de escrita, de imagem, de música, de todas as formas de criação, marcenaria, seja lá a forma que você pode ter dentro do trabalho, né? Então, eu acho que esses são essa busca dessa educação do olhar. Eu acho que a viagem, né, eu acredito que quando você busca uma viagem, você está buscando uma nova pós-graduação no seu olhar, não é? É verdade. Mas o mais interessante que o ponto fundamental que você está tocando aí realmente é aquilo da educação do olhar. Quanto mais a gente for para trás no tempo, mais difícil era a reprodução. Assim foi com o livro, né? O livro era um tesouro para poucas pessoas, e assim foi depois com a pintura, né? Você se encomendava uma pintura, a pintura demorava semanas, às vezes anos para ser feita, né? E com o advento da fotografia foi que ela realmente deu um salto mais rápido, mas no final do século XIX a fotografia ainda era extremamente laborosa de fazer, era difícil. Enfim, academias da Europa mandavam então fotógrafos em expedições fotográficas
para o Novo Mundo, para o Velho Mundo, para a Ásia, para o Novo Mundo nas Américas, para retratarem esse espaço, né, essas fronteiras políticas que haviam. E, com o tempo, com o advento, então, da câmera 35 milímetros, com a estabilização das emulsões fotográficas, tudo começou a andar mais rápido ainda até a digitalização. Então, agora, a gente está nesse momento da história que o excesso de informação, o excesso de imagem, ela pode ter um efeito contrário. Ela pode ser tão perigosa quanto ela pode ser educacional, entende? O Reinaldo estava dizendo aqui, antes da palestra começar, a gente estava falando, ele estava mencionando sobre, um pouco sobre a mainstream da televisão, onde você é colocado aquilo que o sistema quer que você veja, onde na internet está tudo solto, você tem o direito e a liberdade de ir atrás do que você estiver procurando, do seu sentimento, entendeu? Mas é um mundo de imagens, é um mundo de informações, e sem uma devida orientação, sem um devido polimento dessa sensibilidade, pode ser muito perigoso também, entende?